E aí, pessoal, a lista de Renato. O que ela diz? Os caminhos estão todos colocados. É olhar e ver. Nós vamos comentar sim, porque o Grêmio, nessa lista, mostra que precisa de reforços. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, um novo parceiro, Líder Assessoria. Para você que está com dificuldade de pagar parcelas do carro, do caminhão, aquele juro alto, aquela parcela com muitos juros, tá com medo de busca e apreensão? Faça como muitos, faça como o Gabriel, que tinha 70 mil em dívidas e em razão desse juro alto e do trabalho da Líder Assessoria, quitou por 15 mil, economizou 55 mil reais. Isso mesmo, converse com eles. O telefone está aí na tela, 98070-2324. 98070-2324. Aqui você tem o WhatsApp direto de uma empresa muito correta, Líder Assessoria. Entre e fale com eles. E aqui na descrição do vídeo você também tem o WhatsApp deles. Gente, a lista de Renato para o jogo contra o Esportivo. Até aí, tudo dentro da normalidade. O Grêmio, no início da tarde, estou gravando esse vídeo perto das 2 horas, no início da tarde, o Grêmio viajou para Bento. Amanhã, às 8 horas, o Grêmio joga contra o Esportivo. E, como sempre, o Grêmio divulgou a sua lista de relacionados. Mas eu quero ir adiante na lista. O gauchão, ele serve exatamente para avaliação do grupo. Todo mundo sabe disso. O time titular, a servir para dar liga nos jogadores e, obviamente, para tu criar soluções e, principalmente, para tu entender o que tu precisa para os campeonatos mais complexos, mais difíceis, sobretudo o Campeonato Brasileiro. Essa é a lógica. E quando os jogos vão se desenvolvendo, às vezes a lista vai te ensinando, que é o caso dessa lista que Renato fez para o jogo contra o Esportivo. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender. Breno e Grando, os goleiros. Até aí, nada além do que a gente está acostumado. Breno e Grando, lembrando, o Grêmio vai buscar outro goleiro, só que esses são os 2 goleiros para o gauchão. A janela está encerrando hoje e Breno e Grando devem, no meio do ano, ter algum... Nós vamos falar sobre a janela mais tarde. Mas Breno e Grando, nenhuma novidade aí. Os zagueiros começam a se construir também. Bruno Alves, Bruno Vini, Gustavo Martins e Walter Kahneman. Lembrando que ainda tem Pedro Jeromel quando voltar de lesão. 5 zagueiros. Tá aí. Bruno Vini foi bem no último jogo, Gustavo Martins foi muito bem no último jogo. Não tem nenhum alarde, nada diferente. Nas laterais também, Diogo Barbosa, Reinaldo é o titular, Fábio e o João Pedro, que ainda não tem condição de jogar, mas que também faz parte aqui, os 4 laterais. Depois tu tem opções de base que até o momento não receberam nenhuma possibilidade de jogar, sobretudo o Cuiabano, que a gente esperou que pudesse ter um pouco mais de espaço. E que também pode ser assunto no nosso vídeo sobre a janela, que vai um pouquinho mais tarde, a gente vai falar sobre isso. Os meio-campistas, Bitelo, Carbajo, Cristaldo, Gustavinho, Lucas Silva, PP, Tassiano, Thiago Santos e Vijaçante. Aqui você vê alguma novidade? Em princípio não, também. A gente sabe que o Renato vai utilizar o Tassiano como uma figura de jogar muitas vezes na lateral direita, muitas vezes por dentro, então um jogador assim. O Gustavinho tá muitas vezes jogando aberto pelo lado direito nessa linha de meias. O Gustavinho tá aí, você vai entender mais tarde por que eu estou fazendo essa ponderação. Olhem os atacantes relacionados. Diego Souza, Ferreira, Galdino e, claro, Luizito Soares, o centroavante
uruguaio titular absoluto. Vocês se deram conta quem não está aqui? O primeiro, Guilherme. Guilherme, que foi testado como titular no último jogo, acabou não indo bem. O Guilherme, a gente sabe que o Renato vai tentar ajudar o Guilherme a evoluir, vai tentar fazer isso, mas ele, curiosamente, nessa lista não está, não sabemos se ele sentiu alguma coisa ou não, mas não está nessa lista. E o principal, e aí entra o foco da nossa discussão e principalmente a discussão sobre reforços. Campas, Kahneman, Carbajo, Cristaldo, Vijaçante, Soares. Os 5 escolhidos foram esses. Mais uma vez, Campas nem viajou. E por que eu coloco isso? Primeiro, Campas parece ser o jogador dos estrangeiros que vai ficar preferencialmente de fora. Ele começou a temporada como titular, o Renato colocou ele para jogar, não dá para dizer que não colocou, mas foi gradativamente perdendo espaço até perder completamente o espaço. Essa é a realidade. Essa é a realidade aqui, essa é a realidade do Campas. E por que eu falo em reforços? Quem substituiria hoje Ferreira? O Guilherme, com a dificuldade que ele está tendo, ele precisa melhorar muito para voltar a ter espaço. Certo? Certo. Quem é o cara pela direita, onde Campas começou, onde Gustavinho jogou, onde também o Cristaldo pode jogar? Quem vai ser? O Grêmio precisa ter soluções de lado para enfrentar campeonatos maiores. Se Ferreira não jogar hoje, não tem quem coloque ali, com as características do Ferreira. Porque se o Soares sair, entra o Diego Souza. É da água pro vinho? É, mas é. Ferreira não. Não tem. Se o Grêmio precisar de 2 opções de lado, tu não tem. O Galdino, por exemplo, no último jogo entrou por dentro. No jogo contra o Brasil de Pelotas, o Galdino começou aberto pela direita. Saiu, inclusive, com alguns ranços do torcedor. Então, o lado, ou os lados do campo do Grêmio, ou o Grêmio sobe o Zinho para ser o reserva imediato do Ferreira para tu ter essa opção, ou o Guilherme melhora em relação a ele mesmo e passa a ser a opção, ou só a contratação. O assunto Michael a gente já conversou, já discutiu, a coisa não evoluiu, então tá aí. Tá posto pra gente olhar. O Grêmio utiliza o gauchão para isso. O grupo do Grêmio hoje é muito mais robusto, mas ainda temos algumas carências. E isso fica evidente nessa hora. O Grêmio vai para o jogo contra o Sportivo com todo o seu grupo, com toda a escolha do Renato, com toda a ideia, com o Renato indicando já um caminho. Muito curioso estou pela escalação. Será que Cristaldo vai ser o homem pela direita? Será que Bitelo pode ser o homem pela direita com o Cristaldo sendo titular por dentro? Não vamos ficar com a imagem do Cristaldo da grama sintética. Vamos esperar esse jogo. O gramado não é ruim e nós vamos ter a opção de ver um jogo com praticamente o time escolhido por Renato nesse início de trabalho. Breno, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Os 2 volantes têm a curiosidade de saber se PP ou Vijaçante, ou PP e Carbajo, Cristaldo, Bitelo, Ferreira, Luizito Soares. Estou curioso e, claro, amanhã nós vamos estar na jornada do Baldasso, acompanhando lá no canal do Baldasso a partir das 18 horas, acompanhando tudo, saber tudo e comentar tudo. E vou ver o Bruno Volto narrando com emoção muitos gols do Grêmio, tenho certeza, gols do Soares, para um show do torcedor do Grêmio lá em Bento Gonçalves, torcedor que procurou os ingressos, que vai lotar. O Grêmio vai ser o trem pagador do Campeonato Gaúcho, exatamente pela força da sua torcida, que está empolgada, que está valorizando as coisas do Grêmio.
e nada é mais emocionante do que isso, do que ver esse show do torcedor, essa alegria imensa do torcedor do Grêmio, empolgado com o que está acontecendo. Amanhã nós temos mais uma oportunidade de ver uma casa cheia, o tempo vai estar bom e nós vamos poder curtir mais um jogo do Grêmio, mais uma história dessa nova página aí que o Grêmio está abrindo no ano de 2023. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.